Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Há pessoas que desprezam a si mesmas por muito tempo e por diversas razões. Uns evidenciam esse desprezo no uso de vícios e vida pecaminosa, mas outros tentam esconder o declínio moral através de uma vida visivelmente aprovada. Talvez seja a nossa realidade em alguma área. Se for, que Deus desperte a nossa consciência e conceda a sua graça da restauração. Conheci um homem em minha infância que teve família, trabalho e viveu normalmente a vida comum do lar. Mas até onde sei, o divórcio ou o abandono da família causou uma tristeza profunda e ele não conseguiu mais superar. Recentemente, meus pais foram visitá-lo e o encontrou fedido num quarto escuro e sujo, morando sozinho num lugar isolado numa cidade na Bahia, dominado pelo álcool com uma ferida muito grave na perna. Meus pais o levaram para sua casa para cuidados especiais. A perna teve que ser amputada para salvar sua vida e agora está em recuperação, mas já voltou a beber. Se a consciência humana não for despertada pela palavra de Deus, não há nada que façamos que resulte naquilo que só Jesus pode fazer. A consciência de muitos a respeito de si mesmo é de desprezo profundo, como se estivesse vivendo como um animal, apenas aguardando o fim, sem motivo racional para existir. E como se sua vida não valesse muito mais do que a dos animais. Mas não somos animais. Somos imagem e semelhança de Deus, ainda que essa imagem esteja corrompida. E há uma razão muito valiosa para existir que não se compara a nada daquilo que você pode conquistar com a força de seu braço. O filho pródigo, ou gastador, viveu essa consciência morta. Ficou insensível para a realidade por muito tempo, como louco, se bem que, na verdade, o pecado é sinônimo de loucura da pior espécie. Por isso ele trocou os valores e confundiu o certo com o errado e o errado com o certo, o doce com o amargo e o amargo com o doce, a luz com as trevas e as trevas com a luz, a verdade com a mentira e a mentira com a verdade. Feriu e magoou a sua alma como os endemoniados costumavam fazer aos próprios corpos, conforme narrado nos evangelhos. Como sabemos, o louco é incapaz de se reconhecer como louco. Assim também viveu aquele filho despediçador. Mas de repente ele cai em si e faz um julgamento justo a respeito de seu estado. Com o despertar da consciência, ele observa duas realidades. Primeiro, a casa do pai havia mais que o suficiente. E segundo, ele passava fome. Se alguém ainda não conhece a Cristo verdadeiramente, encontra-se na condição semelhante quanto à vida espiritual. Na casa de Deus há perdão sem fim. Na casa de Deus há alegria perene. Deus é rico em misericórdia. Só Ele tem a paz que a sua alma precisa. Então, por que passar fome? Por que tentar seguir na miséria espiritual? Por que não fazer como o filho pródigo, reconhecer que na casa do pai os empregados têm pão em abundância? Por que não decidir como o filho pródigo, levantar-me-ei e irei ter com meu pai? Jesus aqui nos convida a tomar essa decisão. Ouçamos a sua voz através das seguintes lições. Há abundância na casa do pai. Na casa do pai, o servo tem além. São muitos os servos que desfrutam da abundância da casa do pai. Com qual necessidade você acordou o pecador? Seja qual for, Deus tem um estoque muito além do que você possa imaginar. O Deus Pai tem muito mais do que pão ou qualquer outra coisa desta vida. As coisas desta vida não são a verdadeira riqueza. Alguém disse: ele é tão pobre que só tem dinheiro. Pense em Deus como Pai. Não há pecado que Ele não possa perdoar, não há escravidão da qual Ele não possa te libertar, não há medo que Ele não cure, não há estupidez que a sua sabedoria não vença. Deus providenciou tudo o que é necessário para a salvação de seus filhos. Pense no amor de Deus, o Pai. O amor de Deus é incalculável porque Deus é amor e Deus não pode ser medido. Você realmente conhece esse amor? O Salmo 86,5 diz: Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Salmo 86,15 diz: Mas tu, Senhor,
És Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Salmo 36:5 diz: A tua benignidade, Senhor, chega até aos céus, até as nuvens, a tua fidelidade. Aquele que te fez pode perfeitamente te curar. Você não se entende? Vive uma fé confusa e doente? Não tem ideia de sua realidade? Estás abatido e cheio de vergonha? A sabedoria de Deus soluciona todos os problemas de seus filhos. Pense no poder de Deus, o Pai. Só Ele é onipotente. Não importa o abismo no qual você se encontra, Ele pode te livrar de lá. Quando Jesus encontrou o homem com uma enfermidade que durava 38 anos, deixado próximo ao tanque chamado Betesda, Jesus despertou a consciência dele com a pergunta: Queres ser curado? Que não é o mesmo que a justiça perguntar ao preso se quer ser liberto, mas é como perguntar ao preso: Quer ser transformado em uma pessoa realmente boa? Então Jesus está perguntando: Quer ser liberto da escravidão de odiar a Deus e a seu filho? Quer ser liberto da escravidão de odiar a verdadeira vida? Quer ser liberto da escravidão da fé doente? Da fé que só consegue enxergar resultados materiais? Que só consegue enxergar felicidade na cura física? Quer conhecer o desejo pela verdadeira vida? É como se Jesus dissesse que aquele homem só poderia conhecer a verdadeira felicidade quando fosse liberto da escravidão de odiar o verdadeiro Cristo. A consciência daquele homem inválido por 38 anos foi despertada e curada pelo poder de Deus. Pense no Filho de Deus, apesar de ser homem, mas é o próprio Deus em pessoa. E eu espero que pensemos nele com humildade, reconhecendo a nossa total necessidade dele como salvador de nossos pecados, ou seja, de nossa incapacidade de ser feliz nele eternamente. Então, ao pensar nele, se o Filho de Deus só fosse homem, não teria poder para suportar todas as nossas culpas. Ele jamais poderia suportar o peso de todos os nossos pecados. Porém, o Filho de Deus é o único homem que também é o Todo-Poderoso Deus, que remove todas as nossas culpas facilmente através de suas mãos perfuradas na cruz. Se você fosse 10.000 vezes mais culpado, Jesus poderia remover todas as culpas com a mesma facilidade. Por ser o Deus Todo-Poderoso exatamente igual ao Pai, Jesus evidenciou a glória divina em sua condição humilhante de tal forma a atrair pecadores a Ele pela fé e inevitavelmente. Ele teve um corpo sofrido pelo sol, pelo cansaço, os joelhos marcados pelas orações, os olhos vermelhos de chorar. Enfrentou o deserto, as tentações, a fome, o ódio dos inimigos, mas sempre brilhava a glória divina na baixa condição, a ponto de muitos crerem nele. Andou sobre o mar, ressuscitou os mortos e perdoou pecados. Jesus disse: Qual é mais fácil, dizer: Perdoados estão os teus pecados, ou levanta-te e anda? Fez isso para mostrar que só Ele é o único Deus Todo-Poderoso para perdoar pecados. Agora, se Ele era poderoso enquanto estava na condição humilhante, teria menos poder hoje, estando exaltado no céu? Não teria como não tem. Na casa do Pai há abundância de pão. Em 1 de João 2:2 lemos: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. Significa que ele não é só do judeu, mas seu perdão se estendeu para pessoas no mundo inteiro. Na casa do Pai o servo tem além. São muitos os servos que desfrutam da abundância da casa do Pai. Como está a nossa consciência? Você já desfruta de Jesus e suas bênçãos realmente? Você já o conhece? Sua vida é inconfundivelmente cristã? O zelo que arde no seu coração é por toda a vontade do Pai? O que acabamos de ouvir é um maravilhoso convite da graça de Cristo. É como se um gari estivesse varrendo a rua e sonhando em um dia encontrar uma moeda de ouro e ficar rico. Quando então um advogado toca em seu ombro, o chama pelo nome e diz que ele é dono de uma fortuna de 2 milhões de reais por ano.
Então aquele homem larga uma vassoura e imediatamente segue o advogado até seu escritório para observar os passos seguintes. Se desprezamos tudo o que ouvimos, a nossa condenação é justa. E é a palavra do próprio Deus que afirma essa sentença categoricamente. Mas se reconhecemos que a nossa alma é necessitada e culpada e desejamos um Salvador, Jesus nos convida para crermos nele, para confiarmos nele, e a nossa alma será salva.